Boa tarde. Hoje nós estamos concluindo a série Os 8 Agentes Curativos de Deus. E, por sinal, estivemos falando anteriormente, os temas anteriores. O primeiro foi o exercício físico e a saúde, o ar puro que respiramos e a saúde, a luz solar e a saúde, a água e a saúde. Depois falamos também sobre a abstinência e a saúde. A alimentação saudável foi o sexto e a saúde. O sétimo foi o repouso e a saúde. E hoje estamos concluindo. Por sinal, se você colocar em prática estes ensinamentos, a sua saúde e qualidade de vida vai melhorar assustadoramente. As doenças que existem irão recuar e aquelas que estão tentando penetrar irão desistir. É indiscutível. Agora, é importante que, se você não tem assistido os temas anteriores, no fim deste vídeo, você vai encontrar na descrição dele o link dos temas anteriores. Assista-os, porque você vai ver que vai valer a pena. É para o seu bem-estar, para a sua saúde. E estamos apostando em você. Agora, hoje, nós temos um tema muito especial. E queremos estar certo de que você vai ser beneficiado. Hoje nós vamos falar sobre a confiança no poder divino. Muito bom. Não posso deixar de falar para você. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita para se inscrever. E dê também um like, um joinha, como dizem alguns. E nas notificações coloca sobre o seu estado de saúde. Se você vem praticando os ensinamentos que nós temos passado nessa série, se tem melhorado alguma coisa, se podemos lhe ajudar em mais algum ponto, não esqueça, faça isso, é para o seu bem. E depois de tudo isso, compartilhe, porque assim você está nos ajudando a ajudar outras pessoas. Coloque nos seus contatos e nas suas redes sociais. E depois de tudo, acione o sininho das notificações para que você esteja informado também dos próximos vídeos que serão lançados. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Agora você pode perguntar, o que tem que haver confiança no poder divino com a saúde? Tem alguma relação? Fique até o fim deste vídeo e você vai ver como vai ser interessante, como tem coisas importantes para você. Vai valer, a sua saúde vai melhorar, o seu estado de imunidade, a qualidade de vida é preciosa. Não perca tempo, estamos às suas ordens. Fica até o fim conosco. Quando você confia, tem experiências científicas, faça uma pesquisa e você vai ver. Quando você confia em Deus, até a sua imunidade vai elevar. As defesas do seu organismo eleva. Então começa por aí, tá certo? Então, a partir deste momento, você tenta imaginar como que as coisas começam a melhorar. As enfermidades, entendeu? Elas não conseguem agir. A sua mente, a sua segurança está em uma posição que elas não... Se for doenças psicossomáticas, elas nem têm como penetrar no seu corpo. Para você ter uma ideia. A imunidade melhora, então o seu estado, entendeu? Tem condições de humor melhorar. Você vai ter uma reação mais rápida em termos das enfermidades, certo? Qualquer problema, sistema nervoso, o seu sono, tudo vai melhorar. Começa por aí. Agora, verifique uma coisa muito importante para você, tá certo? Você vai encontrar um texto nas Escrituras Sagradas que está no livro do Evangelho de São João, no capítulo 5, verso 8. Eu vou dar uma olhadinha bem rapidinho. Evangelho de São João, capítulo 5, no verso 8, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Quer ver? Que interessante. Aqui fala assim. Eu achei muito interessante. Falando de Jesus. E disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Tá certo? Então, esse foi o primeiro passo. Você notou a questão da fé? A ordem de Jesus? Você vai dizer assim, mas foi Jesus que mandou, até eu andaria, você diz assim. Só que no tempo de Jesus,
embora Jesus tivesse um aspecto de meiguice, de compreensão, de amor, de cortesia, de toda fineza, mas na época ele era reconhecido como um ser humano. Para a sua sociedade era um homem. Só que era um homem que tinha um destaque especial, era polido, era uma pessoa, entendeu? Poderia até dizer até culta, tá certo? Mas existe uma coisa interessante, precisou de fé. Levanta-te, ele disse ao paralítico. Agora, tem um outro caso interessante. E se você ficar pensando, não, mas é porque era Jesus. Tudo bem, era porque era Jesus. Então vamos para um outro. Atos capítulo 3, tá certo? No capítulo 3 de Atos, nós vamos encontrar então uma outra situação, para você não usar esta justificativa. Capítulo 3, no versos de 6 até o verso 8. Olha aqui, agora não vai ser mais Jesus. E aí, como que você vai falar? Qual vai ser a justificativa? Do verso 6 ao verso 8 diz assim, contando a história de Pedro na porta formosa do templo. Tá certo? E disse, Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deu para ver? Agora não foi Jesus, agora foi Pedro. E Pedro era também considerado, era um homem. Não era aquele que você olha, que você olhava e via nele. Era um pescador. Era alguém que simplesmente havia seguido a Jesus. Dá para você observar a importância da fé, fé, nesse caso, sinônimo de confiança. A fé em Deus, a confiança em Deus. Então, a confiança em Deus e a saúde. Seria o título mais próprio para o trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje. Tá certo? Agora, você vai encontrar um outro pontozinho interessante, que é bom a gente falar sobre ele, é o que nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 5, tá certo? Tiago, capítulo 5, nos versos de 14 até o verso 15. Olha, você vai agora achar interessante, porque nesses versos, o apóstolo São Tiago, ele fala em uma linguagem estimulando a pessoa a confiar em Deus. Ele diz assim, olha, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, tem alguém doente? Vai lá orar por ele, vai fazer unção com azeite em nome do Senhor. Está notando? E diz mais o seguinte, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido algum pecado, será perdoado. Você observa que há uma relação entre o pecado e o perdão. Há uma relação entre o pecado e a doença, o perdão e a cura. Dá para ver aí a relação? Então, a transgressão à lei de Deus é pecado e tende, então, a causar a enfermidade. Tá certo? Difícil, complicado? Vamos fazer por menos. Depois eu posso explicar em outra ocasião para você. Tá certo? E quando você agora recebe a bênção, a cura, a consciência limpa do perdão, então agora as coisas mudam, tá certo? Agora as coisas mudam. Você recebe também, além do perdão, a saúde. Tá notando? Só que a experiência de Jesus, ele faz diferente. Ele primeiro diz, levanta-te e anda. Depois ele diz, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Está escrito em Evangelho de São João, nós estávamos lendo primeiro o verso 8, agora no verso 14, do mesmo capítulo. Capítulo 5, verso 8, agora capítulo 5, verso 14. Então, lá no verso 8, ele falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. No verso 14, ele agora vai falar o seguinte,
Vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Está notando como são as coisas? Então, o que nós entendemos nessa situação? O que nós entendemos? Que o peso de consciência pelo pecado cometido agrava o estado de saúde. A mente, entendeu? Cauterizada pelo pecado, como diz, caída, o semblante abatido. O peso de consciência. Está notando? Agora você vem e pede perdão a Deus. E você agora pode fazer uma pergunta diferente. Tá certo? Você pode fazer uma pergunta agora diferente. Vem cá, e como é que fica a situação quando eu, entendeu? Oro, ou quando alguém ora e eu não sou atendido? E aí, como que fica? Qual é a resposta que nós vamos dar para essa situação? O que vamos dizer em um quadro desse? Eu conheci a história de um rapaz. Ele falou, meu pai estava doente, eu orei. E ele morreu. E agora, como que fica? Complicada a história? Não esqueça de uma coisa. Lembra dessa aqui. Existem 3 formas diferentes de Deus atender a sua. Todas as orações são ouvidas. Do pecador, do santo, de todo mundo, se você quiser botar aí, não tem problema não, do crente, de todo mundo é ouvida. Agora, tem 3 formas diferentes de Deus atender a oração. Tá certo? 3 formas diferentes de atender. Então vamos lá? A primeira é a que todo mundo quer, é a que todo mundo espera, é a que todo mundo busca. É você clamar a Deus, é você pedir e Deus fala, não, está aqui, está resolvido o problema. Muitas vezes aconteceu isso comigo. De eu pedir e Deus atender na hora. Coisas simples e coisas complicadas. Atender na hora. Não é bom? Louvado seja Deus, né? Só que tem acontecido outra situação também. Aconteceu também, entendeu? E deve ter acontecido com você e com muitas outras pessoas, a segunda forma de Deus atender a oração. É com uma palavrinha, ou com uma frasezinha bem pequenininha. Espere um pouco. 3 palavrinhas. Espere um pouco. Eu vou te atender, mas aguarde. Você precisa de ser amadurecido. Você precisa de aprender a entender o meu tempo. Deus fala para você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus não é a nossa vontade, mas é a melhor para nós. Esse é o ponto importante. Ela não é a nossa vontade, mas é a melhor para nós. Então, esse é o passo que nós não podemos esquecer. Então, aí você faz o pedido, e passa um tempo, e passa outro, e quando você menos espera, resolvido, atendido. Que bom, muito obrigado, Senhor. Que maravilha. Já pensou? Que interessante. Deus atende assim também. Mas tem a terceira forma de Deus atender. Essa é aquela que muitas vezes a gente não gosta. Muitas vezes essa é aquela que a gente não espera. Essa é aquela que a gente não quer. Mas muitas vezes é aquela que nós recebemos. É quando Deus fala, eu estou te ouvindo, mas eu não vou te atender. Ele me ouviu, mas ele não me atendeu. Mas existe um fator importante. Por que não atendeu? E agora? Muitas vezes nós pedimos coisas que, se recebêssemos, poderia não ser o melhor para nós. E na infinita sabedoria de Deus, na onisciência de Deus, Ele prefere, então, dizer um não, mas fazer o melhor para você. E se a sua vista espiritual pudesse ser aberta, e você vê o futuro no momento, você entenderia que Deus está escolhendo o melhor. Tá certo? Então, temos muitas experiências nesse sentido. Vamos aprender a confiar em Deus. Se a resposta é agora, se a resposta é espere um pouco, ou se a resposta é não. Às vezes o não de Deus
é o melhor para nós. Vamos confiar em Deus em todas as situações. Tá certo? Então, o rapaz clamava pelo pai, pedia. O pai estava doente, mas faleceu. E eu estava lendo que Deus, às vezes, até permite que a pessoa desce ao pó, mas que existe um motivo muito especial. O mundo de sofrimento, o mundo de dores, o mundo de aflição. E muitas vezes a pessoa, nessa jornada toda, poderia não resistir às provas. E a situação levá-lo, então, à perdição. Querem ver? Eu tenho um texto aqui que eu achei interessante quando li. Esse texto eu li em uma ocasião em 1985, quando eu lembro muito bem que ele ficou familiarizado em minha mente. Eu fui fazer um funeral, e no funeral, então, eu li esse texto. Aqui diz assim, Salmo 116, o verso 15. Aliás, verso 15. Precioso é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Doloroso, estranho, Deus quer que alguém morre? Deus tem prazer na morte? Sim, na morte dos santos. Porque então tem a vida eterna. Melhor. Agora, querem ver um outro? Aqui tem um outro também, que não é muito... Ele tem um sentido muito especial, esse outro verso. Está no livro de Ezequiel. Vamos dar uma olhadinha, Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel 33. Ver se a gente consegue achar com rapidez o verso que nós estamos precisando. Aqui diz assim, quer ver? No verso 11. Diz-lhe, Deus falando, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa e se converta do seu mau caminho. Está notando que interessante, que contraste? Enquanto o santo, enquanto o puro, ele se alegra. O ímpio, ele queria até deixar por mais tempo. Não, se arrepende, eu vou dar um tempinho para você se converter, para você abandonar esse mau caminho seu, porque eu quero ter você comigo na eternidade. Está notando que bonito? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converte, abandone os maus caminhos. Diante dessa situação, meus queridos, na doença ou na saúde, vamos confiar em Deus. E na doença, confiando em Deus, se Ele restabelecer, muito bom. Se não, vamos tentar entender. Vamos pedir sabedoria, vamos pedir força para a gente entender. Mas não esqueça de uma coisa. Há pessoas que procuram a enfermidade e depois querem buscar de Deus o socorro. Pode uma coisa dessa? É justo? É certo isso? Não. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você tem que manter ele em um estado de saúde estável, equilibrado, o melhor. Evitar tudo que é nocivo. Você tem que fazer por onde ter saúde. E então você pode dizer ao Senhor, Senhor, eu evitei a doença ao máximo, mas eu me encontro nesse estado. Me ajude. Me ajude primeiro a confiar no Senhor. E se bem parecer ao Senhor, que eu seja restabelecido. E se não, cumpra-se o melhor para mim, segundo a tua santa vontade. Não é bonito isso? Vamos evitar o nocivo. Vamos evitar tudo. Vamos evitar. O que nós estudamos?
que nós estudamos nos 7 temas anteriores. Então, exercitar, respirar puro, usar os benefícios da luz solar, beber água em abundância, evitar as coisas que são nocivas, como refrigerante, um monte de bugiganga aí que nós já aprendemos, tá certo? Depois disso, a abstinência, as coisas nocivas, alimentação saudável, repouso saudável, tranquilo, bem. Depois de tudo isso, agora podemos... Senhor, fiz toda a minha parte. Agora eu coloco em tuas mãos. Faça em mim a tua vontade. Faça assim também. Inclusive, coloca na descrição, coloca nos comentários desse vídeo como está a sua saúde. Está dormindo direitinho, está dormindo bem, está dormindo cedo, tem um horário regular para dormir, está bebendo água corretamente conforme foi ensinado para o bem da sua saúde, a luz solar, o ar puro. E aí, como está? Coloca lá nos comentários. Vai ser bom para você e eu vou tentar lhe ajudar mais ainda. Então, estamos colocando à sua disposição esse trabalho para o bem da sua saúde e para que Deus seja glorificado, para que a sua família faça poxa, que seja, se você é um pai ou se você é um filho, quem quer que você seja na família, que eles falem assim, poxa, como que é saudável, eu tenho que seguir esse exemplo. Eu, Pascoal Matede, eu tenho que cuidar da minha saúde por mim e para ser um exemplo para outras pessoas, para eu ter mais disposição física para ajudar as pessoas. Não estou doente, estou alegre, estou feliz. Posso lhe ajudar. Em que você precisa de mim? Vamos ser úteis. Vamos usar a nossa saúde para a glória de Deus, para o nosso bem-estar e a benefício do semelhante. Confiança no poder divino e saúde. Que Deus te abençoe. Nos ajude a ajudar outras pessoas divulgando este material e que Deus dê uma boa noite.